Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 em diante. Tá bom, meus irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante. Eu lembro da minha adolescência e juventude na cidade de São Paulo, tendo o privilégio de nascer no berço evangélico. Graças a Deus que Deus me preservou de muita coisa. E quando eu lembro um pouco da minha juventude nessa faixa etária de adolescência e jovem, eu participava assim, de uma igreja onde tinha muita juventude, como aqui. Nós tínhamos assim muitos jovens participando das celebrações. Eu lembro que isso me contagiou muito, porque através da vida dessa juventude, a gente pôde fazer muitas coisas ali na cidade de São Paulo para alcançar pessoas para Jesus Cristo. Eu lembro que a gente fazia várias atividades para conseguir chegar no coração de muitos colegas da faculdade, colegas do ensino médio e falar do bom nome de Jesus Cristo. E quando eu trago isso à memória, eu lembro que a gente tinha uma liberdade impressionante de poder viver a fé cristã. E ainda hoje nós temos, de certa forma. Mas quando eu cheguei lá por volta dos 22, 23 anos, eu tomei conhecimento da realidade de muitas regiões do nosso mundo onde não existe liberdade ou acesso ao Evangelho, onde existe perseguição acirrada para aqueles que pensam diferente, para aqueles que conhecem do bom nome de Jesus Cristo ou queiram conhecer o bom nome de Jesus Cristo. E eu lembro que eu fiquei assustado, porque na minha visão de adolescente, início da minha juventude, eu achei que em toda parte do nosso mundo havia de certa forma uma liberdade ou acesso à informação, especialmente em relação à fé cristã. Mas isso não era realidade e ainda não é a realidade. E eu lembro quando eu tomei assim, informação, quando veio à tona essa realidade de muita gente na face da terra, isso me assustou. Aí eu tive acesso a revistas, a informações de missionários em primeira mão que não atuam aqui no Brasil, especialmente ali África e Ásia comentando, né, a dificuldade e, acima de tudo, os riscos que envolvem aceitar Jesus Cristo ou até mesmo falar do seu nome. Então, veja, irmãos, só para vocês terem uma ideia, há alguns dias atrás, catalogando algumas manchetes, né, que geralmente não saem nas mídias, né, mais conhecidas, mas saem algumas setor de imprensa que mostra que a realidade de muita gente é tão distante da nossa que a gente não tem ideia do que é sofrer pelo Evangelho. Olha só para vocês terem uma ideia. Cristão morreu na explosão de uma bomba colocada sobre o seu carro. Um cristão foi preso sem julgamento e deixado em um container de metal onde morreu. Moça sofre estupro coletivo por ser cristã. Igreja incendiada e destruída. Homem foi levado por pessoas armadas e não se teve mais notícia dele. Outra manchete. Cristão não tem permissão para matricular seus filhos na escola, nem para fazer um cadastro para conseguir emprego. Bíblias destruídas. Mais manchete. Levou um tiro ao sair de uma reunião de oração. Crianças raptadas para serem convertidas à força à religião da maioria. Teve a mão decepada por ser cristão. E aí são inúmeras outras realidades de pessoas que sofrem por seguir o Evangelho. Notícias bem documentadas sobre fatos semelhantes a esses não são histórias de um passado remoto. Elas surgem em nossos dias e estão se multiplicando vez após vez. São fatos que acontecem no mundo inteiro, embora a esmagadora maioria delas tenha origem na África, na Ásia e no Oriente Médio. Entretanto, a Europa e a América também são palcos de histórias ameaçadoras.
Nós temos na lista Portas Abertas, que é uma conceituada organização missionária, aqui na América Latina, 5 países onde é difícil, às vezes, transitar como cristão. Em algumas regiões da Colômbia, Nicarágua, norte do México, região de Chiapas, Cuba, né? Regiões que é difícil você viver a fé cristã. Então, para esses irmãos e irmãs, sofrimento, perseguição e mesmo martírio não são teorias a serem debatidas, mas fazem parte do contexto no qual eles precisam viver a fé cristã. E quando adentramos no livro do Novo Testamento, até no Antigo Testamento, a gente percebe que o sistema, o establish, não é favorável, né? O governo da maioria não é favorável a uma fé libertadora que está em Cristo Jesus. Segundo as melhores fontes de organizações missionárias e humanitárias, em torno de 365 milhões de cristãos vivem em situação de extrema perseguição, que tem que, às vezes, muitas vezes, né, em secreto, viver a fé cristã. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: de cada 7 cristãos hoje no mundo, 1 vive debaixo de opressão, de perseguição consciente contra a vida desses cristãos. Imagine, 7 de cada 1 cristão vive nesse contexto. E quando a gente adentra no livro de Atos, a gente vai ver uma turbulência. Por quê? Porque o Evangelho, ele confronta a cultura. Para ele libertar e transformar vidas, cosmovisão, crença, valores, o Evangelho confronta a cultura, confronta os mitos, as mentiras, as religiosidades, para que haja uma verdadeira transformação de pessoas e de uma sociedade. Mas com isso, o mundo, a carne, Satanás jamais ficam de braços cruzados. E aí vem o que? Oposição. Oposição. E nós vamos ver isso acontecendo, inclusive, mais uma vez, na igreja de Tessalônica. Essa foi a realidade na igreja de Éfeso, na igreja de Corinto, na própria igreja de Jerusalém, quando o Evangelho transforma a capital de Jerusalém, a capital de Israel, Jerusalém, pessoas são transformadas, mas houve uma grande perseguição. Em Atos 8 fala assim que os cristãos tiveram que sair, só ficaram quem? Os apóstolos. Então, a gente vive numa liberdade tão fora do precedente em nosso mundo ocidental, não é o Brasil, que a gente não tem noção. E às vezes a gente fica apático, indiferente da realidade bíblica e da realidade de muitos irmãos que passam por momentos como esse. Recentemente a gente está tendo convívio com um jovem que chegou de um país extremamente sensível, né? Um país extremamente hostil. E aqui na nossa região ele pôde entrar pela primeira vez numa igreja, e pôde pela primeira vez tocar numa Bíblia física, porque no seu país de origem ele tinha que baixar um aplicativo e depois de 50 minutos, 1 hora, apagar esse aplicativo, porque ninguém podia saber pegar o seu celular, encontrar uma Bíblia na sua língua. E de repente, domingo, aqui na região metropolitana de Belém, ele pôde adentrar numa igreja, e ele assustado falou assim: nossa, que a liberdade sem precedente, poder cultuar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ninguém ocultando a Bíblia, pessoas com Bíblia, usando as Escrituras, a palavra do Senhor. Mas a realidade está tão distante de nós, que a gente às vezes não valoriza o que o Senhor nos presenteou dia após dia. Mas olha só, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 a 8, diz assim: olha só o paradoxo do Evangelho. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos
necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha, irmãos, que preciosidade. Aqui o apóstolo Paulo reconhecendo, dizendo assim que aqueles irmãos, eles são imitadores de Paulo e Silas, né? Vocês, olha, vos tornastes imitadores nossos do Senhor. Nossos quem? De Paulo e Silas, que eram os líderes daquela viagem missionária. E Paulo e Silas imitavam quem? Jesus. Eles viviam a vida de Jesus. E por viverem a vida de Jesus, eles atraíram pessoas em torno de Jesus. E a Bíblia vai dizer assim, que eles receberam o que? A palavra. Acolheram a palavra libertadora da mensagem da cruz, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E eles assimilaram. Imagine, eles estavam cercados de todo tipo de ideologia, visões de mundo diferente. Tessalônica era muito influenciado por várias filosofias vãs. E de repente os apóstolos chegam, o apóstolo Paulo chega ali com Silas e a equipe missionária e divulgam o Evangelho de Jesus Cristo. E eles recebem aquilo de uma forma assim maravilhosa, eles ficam encantados. Porque a mensagem da cruz nos leva a experimentar face a face a presença libertadora de Jesus Cristo. Isso muda a perspectiva, isso transforma o pensamento, isso alegra o coração. Por quê? Porque traz vida eterna em Jesus Cristo, um Salvador. E a Bíblia fala que, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação. Olha só, mostrando que aqueles cristãos, né, tiveram uma experiência real, não foram convencidos, foram convertidos na cruz de Cristo Jesus. E como prova disso, sofreram sim. A gente viu algumas semanas atrás, Atos 17, que conta da implantação de igreja em Tessalônica. Gente, foi perseguição. O Evangelho chega em Tessalônica, numa cidade do tamanho de Castanhal, que muitos de vocês conhecem. Não era uma cidade pequena, mas ela causa uma transformação, uma revolução de dentro para fora. E famílias são restauradas, são transformadas pelo poder do Evangelho. Mas quando a gente vê no livro de Atos, o inimigo se levanta. E aí nós vamos ver que judeus e o populacho, né, gentios, religiosos se levanta quando a igreja está recém sendo implantada, e o apóstolo Paulo tem que sair às pressas, mas aqueles irmãos permanecem o quê? Fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer assim: tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do quê? Do Espírito Santo. Irmãos, tribulação aqui, a ideia é de sofrimento. O sofrimento não teve o poder de tornar a vida daqueles cristãos amargo, né? Não teve o poder de fazer com que eles dessem as costas para o Evangelho, que eles entrassem em greve com relação à vida eclesiástica. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer assim, que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, a fonte da vivência deles não era a circunstância. Por mais que sejam circunstâncias favoráveis, ela não consegue trazer um sorriso, ela não consegue fazer com que a vida seja mais leve. Mas a transformação do Evangelho por meio de Cristo nos enche da presença do Espírito Santo, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, mesmo diante de perseguições. E Paulo vai dizer o seguinte, que o resultado disso, lá no versículo, final do versículo 7, vai dizer assim, aliás, no versículo 7, dizendo: de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, a boa notícia também corre. O Evangelho virou do avesso a vida de milhares de pessoas em Tessalônica. E aqueles cristãos, eles têm uma sede, uma fome de relacionamento com Deus, que eles não abrem mão de viver esse cristianismo autêntico.
E aquilo vai chegando no ouvido de pessoas tão distantes, outras regiões, outros estados. A ideia aqui é que os estados vizinhos da cidade de Tessalônica, cidades e estados vizinhos, porque ele está citando aqui, né, Macedônia e Acaia, como se fossem estados vizinhos da cidade ali de Tessalônica, ouviram, dizendo assim: olha, existe legitimidade, existem cristãos autênticos, cristãos que continuam vivendo uma vida que exalta o bom nome do Senhor. E Paulo vai dizer assim no verso 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E às vezes as pessoas querem justamente presenciar, em momentos de turbulência, se o seu cristianismo, ele consegue se sustentar. Não é diferente aqui da igreja de Tessalônica. Quando veio a perseguição, a luta, a dificuldade, eles estavam sendo assistidos, eles estavam sendo notados, para justamente o povo ver o resultado e a legitimidade dessa fé, se não era apenas da boca para fora. E Paulo vai dizer que isso repercutiu em regiões distantes. Percebe, irmãos, a importância da gente estar próximo do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Vivemos dias bons, mas eventualmente vêm dias ruins, vêm notícias ruins. Se nós não estivermos conectados ao Senhor, podemos dar mau testemunho dentro de casa, fora de casa, para o vizinho do outro lado da rua. A nossa vida é constantemente observada. E por vivermos uma vida na presença do Senhor, podemos exalar esse bom perfume diante de perseguição, de sofrimento. E é aí que vai contar. Quando eu lembro especialmente, eu já citei para vocês da minha mãe tem sido um baluarte, tem sido uma referência na nossa família. Quantas vezes pessoas se interessaram pelo Evangelho por causa de momentos ruins que ela viveu, mas ela conseguiu manter a postura de quem vive o verdadeiro Evangelho, de quem está próximo de quem? Do Salvador Jesus Cristo. A nossa fé é demonstrada em momentos como esse. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, que nós devemos nos alegrar também nas provações, nas lutas. Por quê? Porque a luta é as provações é a forma na qual que Deus trabalha em nós e através de nós. As lutas, provações, sofrimento são solos férteis para Deus desenvolver características positivas na nossa jornada nesse mundo, para que o mundo observe. Olha só, não vamos encontrar resposta nenhuma lá fora, a não ser naqueles que servem o Senhor Jesus Cristo. E a vida desses irmãos de Tessalônica repercute. A sua vida deve repercutir dentro de casa, no seu trabalho, no seu convívio com pessoas. Deve. Há bons anos atrás, quando, na verdade foi meu primeiro emprego, no final da minha juventude, eu lembro que naquela fase que você está tão bem com o Senhor, eu lembro que foi uma fase que, veja, adolescente jejuando. Às vezes eu jejuava, eu pulava uma refeição, eu estava tão bem com o Senhor que às vezes eu tirava o horário do almoço. Teve momentos que eu envergonhei o Evangelho, mas teve alguns momentos que, pela graça e misericórdia de Deus, eu tive uma conexão tão gostosa com o Senhor nessa final da minha juventude, que na hora do almoço eu lia a Bíblia. Eu pulava a refeição para jejuar, para estar mais perto do Senhor. E eu lembro assim, foi um período que eu trabalhei num órgão público na cidade de São Paulo, onde estava um caos, a época de eleição, aquelas brigas, maracutaia, um puxa o tapete do outro, e eu ali vivendo a fé cristã, e o Espírito Santo agindo em mim para dar bom testemunho. A tal ponto que uma coisa me marcou, quando uma pessoa que estava passando por uma crise no casamento, sentou, me convidou para almoçar, e no almoço, olha, eu convidei para conversar contigo sobre o que você me aconselharia no casamento. Veja, uma pessoa com seus 40 anos, e eu tinha o quê? 17, no máximo, acho que nem 18 anos. Porque aí eu fiquei pensando, lógico, é a luz de Cristo, não é nada em nós, é a luz de Cristo. Porque ele percebeu em momentos assim de
picuinhas, em momento de baixaria, de piada suja, eu não estava no meio. No momentos de vingança, eu não fazia parte desse meio. E no momento, às vezes, que precisava, final da minha adolescência, eu podia servir ao Senhor e dizer: não, eu pertenço a esse Jesus que está dia a dia moldando o caráter de Cristo na minha vida. O que eu quero dizer é que nós somos notados, observados, e nós precisamos estar sempre próximo da cruz de Cristo. Para quê? Para que o nosso evangelho possa repercutir. Deus quer usar a sua vida para que você repercuta, possa, ser um instrumento da graça do Senhor e um reflexo da sua glória na vida de outras pessoas. E Paulo vai dizer: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A fé para com Deus é uma fé genuína, é uma fé que faz, é uma fé que age, é uma fé impressionante que Deus trabalha através da nossa vida, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que coisa linda. E aí o tema da mensagem de hoje é o grande paradoxo do cristianismo, o grande paradoxo do evangelho. Por quê, irmãos? Olha só, para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade, né? Integrar perseguição com felicidade é quase incompreensível para a nossa mente. Parece-nos coisas mutuamente excludentes, e não são. Esse é um grande paradoxo do cristianismo. Mas Paulo diz que os tessalonicenses receberam a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito. Ou seja, ele associa, ele combina, às vezes, momentos de perseguição, de hostilidade, com alegria. Alegria em quem? No Senhor. Por quê? Porque Ele é a fonte primária dessa alegria. E é interessante que Jesus terminou as bem-aventuranças dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado ao quê? À perseguição. Interessante. Você já viu Mateus 5? Quando Jesus vai dizer: feliz, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele vai traçar 8 bem-aventuranças. E ele termina na 8ª, associando justamente, como o mais alto grau de felicidade ligado à perseguição. Então eu queria que você abrisse rapidamente lá em Mateus 5, versículo 10 a 12. Olha só, Jesus associa isso. Veja, sim, que bom que a gente vive debaixo de uma liberdade, ninguém está procurando confusão, mas mesmo que de repente venha, por você fazer a coisa certa, para agradar a pessoa certa que é o Senhor, você deve se regozijar. Olha que ele vai dizer em Mateus 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. É a mesma palavra que é usada lá em Filipenses, a carta da alegria. Lembra que pelo menos em 3 momentos Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É a mesma palavra. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha a perspectiva do Senhor como é diferente da nossa, bem diferente. E aí nós queria ver rapidamente, conectando Tessalonicenses capítulo 1, 6 a 8, com esse texto de Mateus 5, de 10 a 12, onde Jesus fala assim: olha, você é bem-aventurado, porque de repente você está sendo julgado ou mal entendido pelas razões certas, por defender convicções eternas. A Bíblia fala assim: felizes, bem-aventurado é você, aos olhos de um Deus Todo-Poderoso.
Vamos ver rapidamente aqui, irmãos, um texto. Olha a fonte da perseguição aqui no texto de Mateus 5, 10 a 12. Claro que os tessalonicenses conheciam as palavras do Messias, né? Do nosso Salvador. Nós vamos ver que a fonte da perseguição, exemplo, Mateus 5, 10, é uma perseguição cívica, né? Sistemática, política. Nós vamos ver quando Jesus fala assim de uma injustiça que faz parte da maioria, de quem, né, faz parte desse grupo majoritário. E ao longo dos séculos a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos. Paulo disse: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Serão o quê? Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Está lá em 2 Timóteo 3,12. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos crentes, dizendo-lhes: através de muitas tribulações, nos importa entrar aonde? No reino de Deus. Às vezes faz parte de uma trilha que Deus traçou para a vida de alguns cristãos. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: porque lá em Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha um privilégio que Paulo está dizendo, né? Eu sei que a gente tenta evitar, mas às vezes é um valor cristão de nós sofrermos, não por uma religião, nem por uma denominação, nem pela, né, a contexto da sua família, mas sofrer em favor de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que Deus nos concedeu a graça de padecermos por Cristo e não somente de creres nele. E nós vamos ver que nesse texto de Mateus, uma outra fonte de perseguição, além do establishment governamental, nós temos a perseguição aqui da língua. Olha o verso 11 de Mateus 5, né? Onde ele fala o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurado. Olha o poder da língua. Ele está citando aqui injúria, né? Muitas vezes cristãos vão passar por isso. E a palavra aqui em Mateus 5,11 de injúria expressa a ideia de jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras vis, cruéis e escarnecedoras. E a gente vai ver que Jesus passou por isso, lembra, irmãos? Cristo foi acusado de ser beberrão e comilão, lembra? Olha só, fake news contra o nosso Salvador, dizendo que ele era comelão e beberrão, né? Isso é injúria. Os primeiros cristãos foram chamados de canibais, de imorais, de incendiários. Lembra? Nero, né, colocou fogo lá em Roma e culpou os cristãos. Isso é injúria, né? Foram chamados inclusive de ateus os primeiros cristãos. Chamaram inclusive o apóstolo Paulo, que compôs a carta de Tessalônica, de impostor, de falso apóstolo. Ou seja, eventualmente, às vezes, pessoas vão levantar injúria. E isso dói no coração. E quando vem de fogo amigo pelas costas, dói muito mais. Mas Jesus vai dizer assim: bem-aventurados sois quando por minha causa. Era justamente isso que acontecia com os cristãos de Tessalônica. Não era por causa deles, não, era por causa do Jesus Cristo, o Salvador. Um outro ponto aqui, né, da perseguição, ligado à língua como fonte, a natureza da perseguição, está ligado a, então, injúria, a mentira, no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Mentira, né, que é um outro arma de Satanás, e também falar mal, no versículo 11, né? Muitas vezes os cristãos são alvos de maledicência. Na história da igreja você vai ver tantas coisas que se levantaram contra o cristão, que você olha assim, às vezes, né, uma santa indignação justa vem no coração, né, como resultado daquilo que aconteceu no passado. Então, irmãos, quando sofrer é uma bem-aventurança. Quando é que pastor, sofrer é uma bem-aventurança?
né? Então, queria rapidamente destacar isso em cima do texto. Primeiro, né, irmãos? Um cristão não deve sofrer como um malfeitor. O apóstolo Pedro disse lá em 1 de Pedro 4,15, lembra? Ele vai dizer assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Pedro está dizendo assim: não vale a pena sofrer por coisas que infelizmente traz um verdadeiro impacto negativo. Não sofra por isso, né? Ele vai dizer assim: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome precioso. Então, não vale a pena sofrer por fazer as coisas erradas, vale a pena sofrer e pagar o preço por fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Então, quando sofrer é uma bem-aventurança. Primeiro, quando sofremos por causa da justiça. Isso é uma bem-aventurança. Algumas pessoas se opõem a nós não por causa dos nossos erros, mas porque não apreciam a justiça da qual temos fome e sede do Senhor. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis e antagônicos. Mas quando nós sofremos pela justiça do Senhor, isso vale a pena. Então, quando sofrer é uma bem-aventurança? Quando sofremos por causa da justiça, por causa dos valores eternos do Senhor. Isso vale a pena você ir até as últimas consequências, jamais jogar toalha, porque diante do Senhor isso não passa despercebido. Diante do Senhor há recompensa quando a gente pratica essa verdade. Quando sofrer é uma bem-aventurança? Quando sofremos por causa de Cristo, né? Primeiro por causa da justiça, segundo por causa de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que não é nós que o mundo odeia, mas a verdade que representamos. O mundo odiou Jesus e o levou à cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também odiará a Jesus Cristo. O que diz lá em João 3, versículo 19? Lembra? Tem o famoso 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Enviou o melhor que Ele tinha. Quem? Jesus Cristo. Mas no versículo 19 vai dizer o seguinte: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, para corrigir trauma, tumores, doenças, malignidade, é necessário a luz libertadora de Cristo. Mas Jesus disse em João 3,19 que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram o quê? A sua vidinha, o seu jeito de ser, né? Tendo seus pecados guardadinhos de estimação, né? Nutrindo no seu baúzinho coisas que desagradam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer assim, o seguinte: que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Eles não quiseram se expor diante da verdade libertadora do Senhor e continuaram imersos a uma vida de derrota. E Jesus vai mostrar que vale a pena chegar à luz e desfrutar dessa luz que é Jesus Cristo, inclusive sofrer em prol desse Jesus maravilhoso. Então, quando sofrer é uma bem-aventurança? Quando sofremos por causa da justiça, quando sofremos por causa de Jesus Cristo, irmãos, por causa de Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer em João 15:20: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tem um livro que saiu alguns anos atrás, da editora Ultimato, que é uma coletânea de grandes missionários. Isso aqui é praticamente um best-seller. O título do livro é Sangue, Sofrimento e Fé. A missão cristã em contexto de perseguição. São vários pastores conhecidos, missionárias e missionários que escreveram, mostrando essa realidade no mundo aí fora, que muitas vezes, por seguir a Jesus, nós vamos ser, de certa forma, perseguidos, talvez em situações complicadas. E o livro levanta uma questão, é o seguinte, irmãos: quando nós adentramos nos livros do Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento,
a gente vai ver que a perseguição é o padrão normal da vida cristã. Interessante, a perseguição é o padrão normal da vida cristã. E aí vem a pergunta, a grande pergunta: não é porque sofremos, mas sim porque não sofremos. O livro trabalha justamente isso, um dos pontos importantes aqui. Por quê? Porque parece que a perseguição é um padrão normal da vida cristã. Então essa grande pergunta, não é porque sofremos, mas sim porque não sofremos, deveria levar alguns pontos de interrogação. Como eu disse, não é que a gente vai procurar encrenca, mas será que às vezes o nosso cristianismo está tão oculto, que as pessoas não percebem valores e crenças tão transformadora em nós e a partir de nós, que às vezes passa-se despercebido? Quando nós olhamos para o mundo evangélico brasileiro, a gente nota isso. O quão distante estamos de verdadeiros cristãos compromissados com o Senhor e pregando o verdadeiro evangelho, a começar ali em Brasília, São Paulo, Belém, né? Principalmente em áreas políticas, vivendo um evangelho transformador. O quão distante estamos? Se o evangelho, a igreja como agente transformador do Senhor, deseja um verdadeiro avivamento e transformador, um verdadeiro avivamento e transformação de todos esses sistemas e leis, é necessário a gente repensar e trazer à tona essas verdades e vivê-las para o louvor e glória do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a tônica do Novo Testamento. Exemplo, perseguição na igreja primitiva. Quando você olha para a igreja primitiva, ela foi duramente perseguida. O livro de Atos, irmãos, é um livro de turbulência, sim, é de vitória, de avivamento, de libertação, inclusive reis sendo transformados pelo poder do evangelho. Mas também é um livro que mostra o quê? Oposição, hostilidade. Mas o evangelho jamais recuava 2, 3 passos para trás. Não, ela avançava, transformando sistemas inteiros. Por quê? Porque o Messias está vivo, Ele é Rei dos Reis, Ele é Salvador, Ele é Senhor absoluto. A gente vai ver isso nas Escrituras. Então veja, a perseguição na igreja primitiva. A igreja primitiva foi duramente perseguida. Eles foram expulsos de Jerusalém e de tantas outras cidades. Eles foram espalhados pelo mundo. Nero iniciou uma sangrenta perseguição à igreja. E vários outros imperadores. Alguns eram jogados aos leões, outros eram queimados na fogueira. Tantas perseguições acontecendo. Mas o evangelho transformando vidas, mesmo diante das más notícias. Eu sei o que eu estou falando aqui não é o evangelho popular. Talvez alguns, se pudesse ir embora, sairia. Mas o texto me prende a expor essa verdade. Aliás, essa é uma história da igreja, não só da igreja primitiva. Amanhã é um dia muito especial. Amanhã é o dia do quê? É o dia do quê? Isso. É o dia da reforma protestante, irmãos. E a gente vai ver que se gozamos de uma liberdade dessas escrituras em nossas mãos, muitos outros pagaram preço, mas não perderam a felicidade de servir o Salvador Jesus Cristo. A história da igreja é uma história de lutas, de combates, de gente que não retrocedeu. Por quê? Porque eles se alimentavam do precioso evangelho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos, teve até EBD, né? EBD domingo passado da Reforma. Talvez você fale assim, mas para que EBD da Reforma? Sim, para você trazer à memória resgatar essa história tão linda, de homens e mulheres que viveram o verdadeiro evangelho, que alfabetizaram pessoas, que alcançaram nações, cidades inteiras, para que conhecesse a bendita esperança que há em Jesus Cristo. Mas as perseguições estavam lá, perseguições religiosas ao longo do século, não apenas na igreja primitiva. Você vai ver que os crentes foram perseguidos pela intolerância e inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores foram queimados vivos, como John Hus e Jerônimo de Savonarola. John Wycliffe precisou se esconder. Martinho Lutero ficou trancado no mosteiro. Ele foi sequestrado.
E ele foi colocado no mosteiro lá. E o que ele fez? Ele foi traduzir a Bíblia na língua do povo. Ele produziu grandes obras e tudo mais. Nós vamos ver que também William Tyndale foi esquartejado. Depois da reforma na França, de Catarina de Médici promoveu dura perseguição aos crentes huguenotes. Quando você estuda a história da França, quantas perseguições de cristãos genuínos. Eles não negaram a fé. Eles não negaram a fé. O que dizer na Inglaterra de Maria, a terrível Maria Tudor, levou a estaca de Leeds e passou a fio da espada milhares de crentes. O comunismo ateu e o nazismo nacionalista levou milhões de crentes ao martírio. São histórias que a gente deve às vezes relembrar, né? Na Coreia, na atual China, e hoje em muitos países totalitários, países religiosos de matriz islâmica, budista, hinduísta, os crentes são presos, torturados e mortos, mas muitos não recuam, continuam servindo ao Senhor, porque sabem que estão aqui de passagem e devem servir ao Senhor de alegria, e eles permanecem firmes. Por quê? Porque a fé deles não está conectada em pessoas, mas no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o paradoxo do cristianismo, o grande paradoxo do cristianismo, de tentar integrar perseguição com felicidade. Mas para aqueles que vivem em Cristo Jesus, eles conseguem viver essa realidade. Regozijai-vos, exultai, né? Como Jesus falou em Mateus capítulo 5, se alegrai, né? Se alegrai. Por quê? Porque a sua alegria não está sendo colocada em pessoas falhas, nem em circunstâncias que são transitórias, mas a sua alegria está colocada como foco na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nesse desafio. Amém? Amém, irmãos? Amém.